irmãos e irmãs, hoje celebramos o dia de São Roque Gonzales e queremos partilhar com você o Evangelho do dia. Hoje ouviremos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu te dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha a nossa partilha do Evangelho aqui pelo nosso canal do YouTube, pelo aplicativo da paróquia Nossa Senhora das Dores, você que acompanhou o Evangelho de ontem, Jesus Cristo curou um cego em Jericó. E hoje Jesus Cristo está novamente no mesmo caminho, em Jericó, e encontra-se com essa situação em que Zaqueu sobe na árvore para poder ver Jesus. O cego atravessou a multidão. Zaqueu, porque era baixo, subiu na árvore porque ele queria ver Jesus. Ele queria estar com Jesus e realizou o seu impossível para estar com Jesus. E uma vez que estava com o Mestre, converteu o seu coração. Doou metade do que ele tinha aos pobres e disse: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu quero devolver 10 vezes mais. Assim também, queridos irmãos e irmãs, cada um de nós somos chamados a converter o nosso coração a partir do encontro com Jesus Cristo. Se encontramos Jesus na palavra, na Eucaristia, no irmão, na partilha do Evangelho, não podemos mais ser os mesmos. Temos que converter o nosso coração, temos que transformar a nossa vida em uma vida nova. Essa foi a experiência de Zaqueu. A experiência de Zaqueu fez com que ele se transformasse. Sobretudo Zaqueu, que era conhecido e não era lá bem quisto pela comunidade. O Evangelho nos diz que muitos falaram: mas escuta, ele vai lá jantar, se hospedar na casa de um pecador, um cobrador de impostos, alguém que usava a cobrança dos impostos, muitas vezes de forma ilegal, e muitas vezes ainda roubava um pouco daquilo que arrecadava do povo, e não fazia com que os impostos voltassem em bem da comunidade, em bem do povo. Mas enfim, aqui nós somos chamados a compreender a dinâmica do Evangelho de Jesus Cristo. Um encontro com Jesus que transforma a vida de Zaqueu e a bênção que Jesus Cristo oferece a Zaqueu ao entrar na sua casa. Nós cantamos aí uma música de Zaqueu, tão conhecida: entra na minha casa, entra na minha vida, transforma a minha estrutura, sara todas as feridas. Esse deve ser o nosso pedido, essa deve ser a nossa prece de hoje. Senhor, entra na minha casa. Senhor, entre na minha vida. Mas para Jesus Cristo entrar na nossa vida, é necessário que o nosso coração esteja aberto. Já é conhecida uma expressão de que Jesus Cristo só entra no nosso coração se estivermos do lado de dentro para abrir a porta. Jesus Cristo não vai jamais arrombar as portas do nosso coração. Ele quer entrar na nossa vida, no nosso coração, assim como entrou na vida, na casa e no coração de Zaqueu. Mas para isso é necessário que estejamos dispostos a abrir a porta para Jesus, e abrindo as portas para Jesus, encontrando-nos com Ele, sermos capazes também de permitir a transformação, a conversão da nossa vida. Que Deus te abençoe
que Nossa Senhora das Dores continue intercedendo pelas nossas vidas e abençoando a nossa história, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.